Ok, então estamos. Olá, boa tarde, buenas. Bom, estamos então gravando. Boa tarde novamente a todas, a todos. Espero que tenham passado uma boa semana. Hoje, efetivamente, né, no conteúdo da disciplina, a gente começa a tratar o que a Química Geral nos traz, né? Então, semana passada a gente fez um apanhado geral, né, de tudo que seria conceito prévio, que a gente em algum momento vai precisar de algumas informações. E aí a gente hoje começa a falar, né, como eu disse para vocês, de alguns assuntos que talvez vocês já lembrem, já tenham visto, mas sempre dando um nível de profundidade um pouquinho maior, né, para que depois a gente explore alguns conceitos, alguns porquês, né, algumas explicações, tá? De qualquer maneira, todas as dúvidas que vocês tiverem, né, eu já falei para vocês, quiserem se manifestar aí na forma de e-mail, né, durante a semana, fiquem bem à vontade, mas também podem trazer para a aula, tá? Então, assim como quando vocês perceberem alguma dúvida e já quiserem interromper e perguntar, sabem que podem ficar bem à vontade, mas se elas surgirem depois, quando vocês estiverem estudando, vocês podem também colocar elas na aula seguinte aí, sem problema algum, para que a gente possa, às vezes, retomar, tá? Vocês vão ver que algumas coisas que eu vou colocar nas próximas aulas são coisas que a gente viu bem por cima na nossa aula ali de conceitos prévios, então talvez a gente tenha algumas coisas que no aprofundamento surjam, né, dúvidas aí de maiores explicações, tá bom? Bom, hoje, então, a gente vai trabalhar com a estrutura do átomo e como eu comentei com vocês, a gente não vai falar sobre modelos atômicos, tá? Então, quem tiver curiosidade sobre modelos atômicos, nas nossas referências a gente tem lá um breve histórico sobre esses modelos atômicos, nos livros de ensino médio vocês têm, né, mostrando como é que começou lá a história de o átomo visto como a menor partícula indivisível, e aí foi se descobrindo as partículas que o compõem, né, as cargas positivas, negativas, alguma coisa que existia que não tinha carga, então os nêutrons, né, e aí quais experimentos foram feitos e foi vindo, né, isso daí até o que a gente tem hoje de modelos. É importante que a gente entenda que o modelo atual, né, que é o modelo de níveis de energia, ele não tem uma forma de se representar a não ser por equações. Então a gente tenta trazer alguns desenhos, algumas figuras, para facilitar a compreensão, tá? Mas não esqueçam que tem algumas coisas que só vão ser explicadas matematicamente. Claro, a gente não vai deduzir equações, a gente não vai trabalhar com essas equações de cálculo, né? Cálculo integral e diferencial, mas a gente vai trabalhar com alguns conceitos basicamente associados, né, à relação de química e física. Tá? Então é por isso que a gente começa a aula falando sobre, não sobre o átomo, mas sim sobre um conceito que a gente vai precisar em alguns momentos, que é o conceito de ondulatória. Tá? E o que é ondulatória? Bom, quando a gente fala em ondulatória, talvez a primeira coisa que venha para vocês são as ondas que são chamadas ondas materiais, né? Então, o que são ondas materiais? O formato de uma onda, por exemplo, que é aquele formato que a gente está acostumado a ver, né, para qualquer simbologia de onda, né, ele é válido tanto para as ondas materiais como as ondas que a gente vai trabalhar aqui, que são as ondas eletromagnéticas, tá? A diferença é que aqui a gente está associando com um deslocamento material, né? Então, ela vai deslocar matéria, né? E para o átomo, a gente vai trabalhar com um deslocamento, uma chamada dualidade, né? Então, quer dizer, um comportamento dentro desse átomo, de uma estrutura do átomo, que é o elétron, que chama-se uma dualidade onda-partícula, ou seja, ele se comporta como onda, ele se comporta como partícula, tá? A gente vai falar um pouco dessas denominações daqui a pouco. Mas o importante é, quando a gente fala isso aqui, desse deslocamento material, a gente está falando, então, de uma onda material, né? E essa onda material é aquela onda quando você pega uma corda e balança, e aquela corda começa a fazer lá a propagação, né? Formar o formato fazer o formato de uma onda, tá? Aí você fala, tá, mas existem outros tipos de onda? Existem. Só que as ondas que a gente consegue visualizar são as ondas materiais. Então elas levam, por exemplo, água, né? Vão levar água no mar, como a gente vê aqui. São as ondas que se balançam na corda, são as ondas da corda do violão. Essas ondas que têm a propagação num meio material são as ondas que a gente observa. Tá? E todas essas ondas, você vai falar, por que a gente estuda essas se as que a gente precisa, a gente não consegue ver? Porque o formato, os princípios são os mesmos. Tá? E quais são, né, esses pontos que a gente precisa ver?
Basicamente é isso aqui, ó. A onda, toda onda, né, vai ter um comprimento, e esse comprimento é como se fosse um tamanho, né? E esse tamanho é como se fosse de um lugar até outro lugar semelhante. Então aqui, por exemplo, né, como essa representação está sendo feita, esse comprimento seria da parte de cima, então do pico de uma onda até o pico da outra onda, ó. Perceba, isso é o comprimento. Ah, mas não poderia ser de um vale até outro vale? Poderia. O comprimento é o mesmo, né? A gente está considerando que essa onda ela é constante, né? Então aqui, quem são essas denominações? O pico, que é a parte mais alta dessa onda, e o vale, que é a parte mais baixa dessa onda. E aí você vai falar, tá, mas esse comprimento tem um tamanho. E esse comprimento fica associado a uma outra denominação, que é chamada de frequência, tá? Frequência é basicamente quantas vezes essa onda se repete. Então, a gente vai ler isso como sendo vezes de repetição. Tá? Por isso, quando vocês falarem em frequência, vocês vão falar em frequência numa unidade chamada Hertz, por exemplo. Hertz é alguma coisa que acontece por segundo, ou por unidade de tempo, né? Então, não sei o que, por segundo. Então, é quantas vezes se repete por segundo, quantas ondas por segundo a gente tem, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses conceitos dentro da questão de ondulatória. E aí, quem é que a gente vai precisar? Agora, a gente não vai ver na onda como sendo onda física. A gente vai falar de onda como sendo uma onda eletromagnética, tá? E o que é eletromagnética, né? Então a gente vai daqui a pouco ver uma variação de espectro eletromagnético, mas basicamente quando a gente fala em... quando a gente fala... vamos arrumar aqui. Quando a gente fala em eletromagnético, a gente tem que observar apenas a palavra, né? A gente tem dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. Tá? O campo elétrico e o campo magnético vão se juntar. O que é campo elétrico? O que é campo magnético? É lá nos princípios da física, da parte de elétrica, né? A gente não vai aprofundar sobre isso. Só para vocês terem uma ideia geral da situação, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Imagina vindo para frente aqui, né? O eixo XY. Então a gente tem dois tipos de onda. Uma delas é o campo elétrico, que está se propagando nesse eixo aqui. Então, nesse eixo que está vindo para frente, né? Que está vindo para a nossa direção. E o outro, a outra ondulatória, é o que está se propagando perpendicular, ou seja, num ângulo de 90 graus. Né? Então, a gente tem um campo sendo o campo elétrico, o outro campo sendo o campo magnético. E aí, quando se soma a resultante disso tudo, né, quando esses dois campos existem ao mesmo tempo, a gente tem o chamado campo eletromagnético. A gente já vai colocar isso em imagens, né, imagens, ou pelo menos representações de imagens, e aí vai ficar um pouco mais claro. Mas o que a gente precisa saber, então? Que essa onda, né, no campo eletromagnético, ou esta onda eletromagnética, também tem esses princípios, tá? E aí a gente vai observar que essa onda tem um comprimento, que vai ser representado por essa letra aqui, que é o lambda, tá? Então, este lambda é o comprimento de onda, pode ser em qualquer unidade de comprimento, mas é mais usual a gente usar nanômetros, tá? Vocês vão ver que alguns exercícios que eu vou deixar lá para vocês, a gente vai fazer essa transformação de unidades. Então, eu já adianto para vocês. Uma característica que a gente vai precisar bastante na disciplina, que se vocês têm alguma dificuldade, me avisem ou estudem por conta, como vocês preferirem, mas eu recomendo uma releitura sobre a questão de unidades, tá? E mais precisamente, conversão de unidades, né? Essa transformação de unidades, a gente vai usar muito isso. E essas ondas que têm vão ter um comprimento, né, como qualquer onda tem, vão ter as outras grandezas associadas também. Então, por exemplo, ó, essa onda de cima, vamos observar aqui. Ela está, vamos determinar aqui um espaço. Né? Vamos colocar esse espaço aqui como sendo espaço 1 e esse espaço aqui como sendo espaço 2. Então, o intervalo entre 1 e 2, tá?
Entre 1 e 2, nós temos quantas ondas completas? Vamos tentar representar. Nós temos... Deixa eu arrumar um marca-texto aqui. Entre 1 e 2, nós temos uma onda, que eu representei aqui em verde. Outra onda, que eu representei aqui em azul. Então, entre 1 e 2, tem duas ondas, tá? Então, essa foi a frequência que essa onda passou aqui, né? Essas duas ondas nesse intervalo de tempo, por exemplo. Na de baixo, a gente consegue observar que o lambda, o meu comprimento de onda, é menor. Concorda comigo? Ó, comprimento de onda aqui embaixo, na onda B, né, é menor. Se o comprimento de onda é menor, vamos observar quantas ondas passam por esse intervalo. Ó. Uma... Oi? Alguém ia falar? ¿No? Que sí, entre menor lambda, mayor la frecuencia, creo yo, ¿no? Desculpa, Diego, não entendi. Que entre menor lambda, maior la frequência. Isso, perfeito, exatamente isso, tá? Essa é a relação que a gente vai concluir, ótimo, tá? Isso mesmo, Ingrid, tá? Aqui a gente vai ter 4 vezes a onda passando, né? Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, tá? Nesse mesmo intervalo. Então, o que a gente conclui nessa relação? Que quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a minha frequência, tá? Ou ao contrário, quanto maior o meu comprimento de onda, menor a minha frequência. Resumidamente quanto mais larga for a minha onda, menos vezes ela vai passar inteira por aquele intervalo. Então, quer dizer, ela vai ser menor, vai passar mais vezes, ela vai ser maior, vai passar menos vezes. Daqui a pouco a gente vai ver no que decorre tudo isso, tá? Então, o importante aqui para nós é relacionar comprimento de onda e frequência, então é uma primeira relação que a gente tem, e daqui a pouco a gente vai associar isso à energia. Aí vocês podem me perguntar, tá, e o que é, afinal, este espectro eletromagnético, ou essa onda eletromagnética? É o que a gente está acostumado a ver como sendo as ondas de radiação que a gente já ouviu falar em alguma vez, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, você vai falar, mas aqui, ó, no comprimento de onda, ela está em metro. Né? Você falou que nanômetros era comum, mas está em metro. Mas olha a grandeza da potência. 10 a menos 9, 10 a menos 7, 10 a menos 5. Então, a gente costuma, nessa faixa principalmente, falar em ondas com comprimento de nanômetro. Tá? Mas não tem problema a gente representar em metros, só que vai ser pouquíssimo comum. Né? Vocês não vão encontrar muita referência assim. Então, observe o seguinte. Tá? Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Lembra que eu falei para vocês? Ó, a unidade de frequência é por unidade de tempo. Então, alguma coisa que acontece por segundo. Tá? Então, aqui está mostrado nas setas, né? Ó, o aumento e a diminuição de um e de outro. Agora, vamos dar uma olhada em quem são essas ondas do espectro eletromagnético. Né? E são as mais variadas que a gente conhece ou talvez nunca tenha ouvido falar. Primeiro, olha o tamanho, olha a escala de tudo isso e olha a faixa pequena, estreita, onde está concentrado o chamado visível. O que é o visível? É o que o olho humano consegue detectar na forma de cor, né? Então, se a gente falar assim, quais são as cores que a gente consegue observar? Bom, as cores que a gente consegue observar vão do violeta até o vermelho, né, nesse espectro mais amplo. Aí tem aquela lenda que fala, são as 7 cores do arco-íris, né? Na verdade, não, são as infinitas cores do arco-íris, porque aqui nessa faixa, né, de 400 a 750 nanômetros, que é a faixa do visível que a gente chama, né? Aqui, ó, vou destacar para vocês o nome, ó, região do visível, tá? Essa faixa do visível é o que a gente consegue enxergar aí nas diferentes paletas, né? Das diferentes possibilidades de variação. Então, tem gente que vê mais a diferença entre as nuances, tem gente que vê menos, mas em geral são as principais cores que a gente consegue enxergar, tá? Aí, vai falar, tá, é tudo isso que a gente enxerga, e tem muito mais, né? Então, se você for pensar, por exemplo, que radiações nós estamos submetidos, várias, né? Dessas aqui, acho que todas. E quais são? Nós temos, então, as
radiações com maior comprimento de onda, então eu vou colocar aqui, ó. Nós temos as radiações com... Opa! As radiações aqui com menor comprimento de onda que o visível. E nós temos aqui as radiações com maior comprimento de onda que o visível. Tá? Então vamos usar o visível como a nossa referência. Muito próximo do visível, nós temos o quê? As regiões que fazem fronteira com a última cor que a gente vê que é o violeta e com a última cor que a gente vê que é o vermelho. Por isso que existem as radiações ultravioleta e infravermelho, tá? São as radiações que estão além do violeta e abaixo do vermelho, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, né? Aqui está começando, no ultravioleta, começam as ondas a ficarem menores, né? Então, tá lá no visível, aí vem ultravioleta, aí vem raio-x, aí vem raios gama. Então, elas vão ficando menores. Pensa comigo. Se elas ficam menores, então vamos imaginar aqui, né? Ó, aqui ela está num tamanho, aqui ela está num outro tamanho menor, bem grosseiramente aqui. Aqui ela está num tamanho menor ainda, aqui a gente quase nem consegue ver. Ela está diminuindo de tamanho, né? Se ela diminui de tamanho, significa que a frequência dela aumentou. Ó, nesse tamanho, nesse espaço que a gente tentou manter igual aqui, ó. Conforme eu vou passando ali para o raio-x, raio gama, vai ficando mais ondas passando. Se tem mais ondas passando, vamos imaginar, ó, elas precisam ser mais rápidas. Se elas precisam ser mais rápidas para passar por ali, significa que eu tenho mais energia. Então, mais uma conclusão que a gente vai chegar. Neste ponto da esquerda que a gente tem aqui, vou colocar uma outra corzinha. Aqui, ó, para os raios gama, no sentido dos raios gama, conforme a gente vai vindo para cá, a gente tem ondas com mais energia. E quando a gente tem para o outro lado, a gente vai deixando cada vez mais espaçado, né? As ondas vão ficando cada vez maiores, então elas podem ir bem tranquilas, porque elas não vão precisar passar inteiras por aquele mesmo espaço pequeno que a gente falou. Então, aqui são as ondas com menos energia. Ah, professor, mas vai ficar confuso, como é que eu vou lembrar? Bom, vamos pensar o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar na radiação ultravioleta, né? Radiação ultravioleta é aquela que vem, né? E se a gente não tiver a proteção ali das camadas que estão fora da Terra, vão penetrar o ambiente terrestre e vão incidir sobre a gente. Algumas proteções a gente tem, outras a gente não tem. E se elas incidem sobre nós, o que a gente sabe sobre a radiação ultravioleta? A gente sabe que elas são danosas, perigosas para o organismo. Por quê? Porque elas têm muita energia e conseguem destruir as células. Por isso que a gente usa protetor solar, óculos escuro, a gente não fica tomando sol quando ele está na intensidade máxima. Então, é perigoso. Raio-x a gente vai fazer lá nos exames de raio-x. Pode fazer um raio-x por dia? Não pode. Por quê? Porque o raio-x vai incidir diretamente no teu organismo e pode destruir algumas das suas células. Então, raio-x tem um período que você pode fazer, né? Senão você vai causando danos ali que são acumulados. Então, percebam, quanto mais energia eu tenho, mais danosas são essas ondas para o nosso organismo, né? Então, é o que a gente costuma ver, ultravioleta, raio-x, raio gama, e a gente começa a falar em radiação, né? Radiação lá nuclear, aí é outra história, vai indo para o extremo. E se a gente vier para o lado direito, a gente tem radiação infravermelho. Não estou falando que infravermelho não faça mal, mas é uma intensidade muito menor, né, que a gente recebe e que a gente precisaria para também causar algum dano. Por exemplo, radiação de equipamentos, por controle remoto, assim, que a gente usa, é infravermelho, tá? E tá lá, a gente usa diariamente, todo mundo usa, né, e não fica incidindo diretamente sobre a gente também. Micro-ondas é do equipamento de micro-ondas mesmo. Ninguém precisa usar uma roupa especial para acessar o equipamento de micro-ondas, né? Você põe lá tranquilo e utiliza. Então não tem problema a radiação incidir. A gente não fica, né, recebendo tanta radiação em micro-ondas, mas se recebe também não tem problema nenhum.
E frequência de rádio são as ondas de rádio que transmitem, né, as sintonias de rádio aí que a gente tem, as antenas, né? E a gente está submetido a elas diariamente porque as transmissões de rádio continuam frequentemente. E, de novo, são as ondas com maior comprimento de onda, então elas são com menor energia. O que significa? Que as ondas que têm maior comprimento de onda, né, que tem maior comprimento, né, porque são ondas, elas fazem isso aqui, ó. Elas têm um tamanho tão grande que às vezes elas conseguem passar, né, desviar os obstáculos e aí não atingem, né, aqueles obstáculos, então, o nosso organismo, as células e tudo mais, numa grandeza lá submicroscópica, tá? Então, isso pode acontecer, né? As com menor comprimento de onda já não, elas são tão energéticas que elas passam tão pertinho uma da outra que elas atingem e até modificam essas estruturas, tá? Beleza. Antes de ir para cá, né, só para a gente fazer essa relação aqui de espectro eletromagnético. Tudo bem? Alguma dúvida? Observem aqui, né? Interessante também a gente ter uma informação que dos comprimentos de onda... tudo bem? Então tá bom. Dos comprimentos visíveis que a gente tem, né, a gente tem aqui os extremos, o violeta e o vermelho. Quais são os maiores comprimentos de onda? Né? São os do vermelho. Então aqui, né, eles são grandes. E por que os faróis dos carros são vermelhos? Justamente por esse princípio, né? Porque eles desviam as partículas pequenas, principalmente a neblina, né? Então, por desviar tudo isso, a gente consegue ver a onda vermelha, né, com maior facilidade. Se fosse violeta, ia provavelmente bloquear muito lá pelas partículas de névoa que a gente tem. Então, é por isso que os faróis, os sinais de alerta são em vermelho, porque eles são com comprimento maior, desviam, né, essas pequenas partículas ou qualquer outra coisa que a gente tenha no ar, e aí consegue chegar na nossa visão com maior intensidade, tá? Então, esse é um dos motivos, né, da sinalização da maioria das coisas ser vermelhas. Bom, e aí vem aquela relação. Quando a gente fala em radiação eletromagnética, né, que é decorrente das ondas eletromagnéticas, a gente tem que observar que tudo isso que a gente comentou está associado à velocidade da onda, né, com que ela se propaga e também com as propriedades que ela vai se propagar lá no meio. Então, é por isso que a gente tem aquela relação do raio, né? A gente vê um raio cair e depois a gente ouve. Por quê? Porque a velocidade da luz, né, as ondas luminosas são muito maiores, a propagação delas, do que a velocidade do som, né? Então, a ondulatória do som vai demorar muito mais para chegar. Então, primeiro vem o visual, depois chega a propriedade sonora, né? Então, é por isso que a gente tem lá num raio esses campos, olha aqui, ó, ele até destaca para nós, né? Campo magnético e elétrico oscilantes, que é o que eu representei aqui para vocês, ó. Campo magnético e elétrico oscilantes, ou seja, para formar o campo eletromagnético. Aqui a gente tem a radiação eletromagnética que vão se complementar, né, e vir aí nas diferentes proporções para que a gente observe os fenômenos. Aí você pode me falar, tá, então, como é que eu faço para detectar radiação ultravioleta, radiação infravermelho? Tudo é por instrumento, tudo é equipamento, tá? Tem equipamentos que detectam só espectro infravermelho, tem equipamento que detecta só espectro ultravioleta. E aí tem que ser por equipamento, porque senão a gente não enxerga. Aí você pode perguntar também, tá, e como é que foi descoberto isso? Bom, lá nas propriedades, lá quando Newton teve a sua quarentena também, né, das epidemias das eras antigas, né, ele detectou a propriedade da variabilidade ali de cores, né, vendo aquilo que a gente vê durante o dia. Desculpe. O sol vindo pela janela e passando ali, formando aquele álbum do Pink Floyd, né? Pega o prisma lá e faz a difração das cores. Então coloca lá todas as cores, né, no espectro bonitinho. Só que daí o que ele fez? Ele foi medindo a temperatura de cada cor, né? Então ele viu lá o que eram, quais temperaturas eram maiores, menores e tal. E quando ele passou do violeta, ele viu que existia uma temperatura também fora do violeta, diferente da temperatura daquele ambiente. Então ele falou, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo. E aí ele começou a estudar as propriedades
né, de detecção de cores, e algo que existe fora das cores, e aí depois foi denominado como radiação ultravioleta e infravermelho, que também era uma radiação, mas a gente não conseguia detectar no olho, né, através da nossa visão, tá? Em resumo, é isso, né? A gente vai precisar desses conceitos para trabalhar, mas existe, claro, uma relação física muito mais aprofundada de tudo isso. Se vocês quiserem, dá para aprofundar um pouco, né? Mas não neste momento, porque senão a gente vai confundir demais. E aí a gente vai relacionar essas radiações com a energia que os elétrons vão emitir, tá? E aí, quando a gente fala em energia que o elétron vai emitir, a gente vai pensar, para que o elétron vai emitir energia? Bom, a gente vai precisar entender outro princípio antes de chegar e falar de elétron especificamente, né? Um dos princípios que a gente precisa entender aqui é a quantização da energia potencial. E o que é quantização da energia potencial? Primeiro, quando aparece esse nome aqui, quantizar, assusta muita gente. Tá? Porque parece que a gente está falando de coisa quântica e quântico é difícil. Primeiro, quando a gente fala em quantizar, nós estamos falando de quântico? Sim. E o que é ser quântico? Ser quântico, basicamente, claro, não é uma ciência simples, mas basicamente quântico significa quantificar. E o que é quantificar? Quantificar é dizer quanto. Ou seja, dar um valor numérico. Ou seja, a gente está dando um valor de energia para o elétron, a gente está dando um valor de posição para o elétron, a gente está dando uma quantidade de alguma coisa para algum sistema. Tá? Então, isso é quantificar, isso é quantizar. Tá? Então, só para relacionar para vocês, que quando a gente fala em quantificar ou quantizar, a gente está falando de relação matemática. Tá? É só por isso que a gente usa esse nome. E energia potencial. O que é energia potencial? Vamos recordar lá que esse princípio aqui, esse comecinho, ele é mais físico mesmo, né? Então não se assustem, a gente já vai chegar na estrutura do átomo. Quando a gente fala em energia potencial, a gente tem que lembrar as diferenças principais. Energia potencial e energia cinética. Energia potencial é a energia que se armazena. Energia cinética é a energia do movimento. Em resumo, é isso. Ou seja, imagina que a gente está parado. A gente está com acúmulo de energia potencial. Se nós estamos parados, nós estamos com a energia cinética zerada. Se nós estamos nos movimentando, significa que esta energia potencial está se convertendo em energia cinética. Então, quer dizer, para eu me movimentar, eu pego a energia que estava parada e transformo ela em energia de movimento. Quando eu falo isso em altura, imagina só, eu vou pular de um degrau para outro. Então, eu estou num degrau, aquela altura, né, eu estou contra a gravidade, então eu estou armazenando uma quantidade de energia. Essa energia, como eu estou parado, é chamada de energia potencial. Eu pulei. Quando eu pulei, eu gastei essa energia na forma de energia de movimento. Então, se eu gastei energia na forma de movimento, eu gastei como energia cinética, tá? Então, basicamente, energia potencial e cinética é uma conversão, assim como todos os outros sistemas de energia são, né? Uma conversão para que eu possa falar em movimento e repouso, tá? Então, é relação entre movimento e repouso. E aí, eu tenho essas duas imagens aqui para mostrar para vocês. A primeira é quando eu estou subindo uma rampa, né? Quando eu estou subindo uma rampa, eu estou acumulando esta energia, né, de ir contra a gravidade, energia potencial, porque eu vou armazenar essa energia, né, quando eu chegar no objetivo onde eu quero. Eu estou subindo essa rampa, só que eu estou subindo pelos pontos. Pensa só, rampa, você não tem degrau, não tem divisória, não tem nada. Então, quer dizer, eu estou subindo a cada ponto, né? Então, quer dizer, vamos imaginar aqui, talvez seja um pouco mais complicado imaginar, mas depois vai fazer mais sentido. Então, imagina aqui, ó, ele está com o pé nessa marcação do X. Quando ele for com o pé para outra marcação do X, ele vai armazenar um pouquinho mais de energia. Quando ele for para a próxima, um pouquinho mais. E assim sucessivamente. Então, quer dizer,
o armazenamento da energia potencial é de maneira uniforme e contínua, tá? Então, quer dizer, vai indo aos pouquinhos, né? Então, vai subindo aos pouquinhos, tá? Isso é uma rampa, tá? Agora, se nós falarmos em subir uma escada ou degraus, né? Não precisa ser uma escada, mas a única coisa que tem degrau é escada. Então, se nós falarmos em níveis, né? A gente vai ter uma subida de energia assim. Ele subiu, está neste degrau aqui. E neste degrau ele armazenou uma quantidade de energia. Ele não tem como armazenar nessa parte que está vertical, né? Não tem como ele subir ali. Então ele só pode armazenar agora no próximo degrau. Então ele vai armazenar energia neste degrau aqui. Depois ele só pode armazenar neste degrau aqui. Então, este armazenamento que a gente vai observar aqui é um armazenamento em, vamos colocar entre aspas, porque esse nome não é oficial, né? Mas é um armazenamento em blocos. Ou seja, armazena um pouco no primeiro degrau, armazena um pouco no segundo degrau, armazena um pouco no terceiro degrau. Tá? E aí eu consigo determinar quanto vale cada degrau, ou seja, em cada degrau, quanto que eu armazeno de energia. Por isso que esta energia aqui é chamada de energia de maneira quantizada. Tá? Então, em resumo, a gente tem dois tipos de armazenamento de energia. O de cima, que é contínuo, ou seja, né, de pedacinho em pedacinho da rampa. Então vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Em cada passinho vai armazenando. E nas escadas, onde eu tenho um nível, outro nível. Eu não tenho como armazenar nada no meio disso. Então é de um nível para outro. Então é quantizado. Cada degrau me dá uma quantidade de energia armazenada, tá? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for falar da estrutura do átomo, o elétron vai estar nesse modelo quantizado. Ele só vai subir de um nível para o outro. Ele não vai ficar ali no meio, zanzando, tá? Ele vai de um lugar para o outro. E aí, esse de ir de um lugar para o outro é que a gente precisa conhecer os valores, os números e tudo mais, tá? Bom, antes da gente ir e explicar um pouco agora sobre essa estrutura de átomo, né? Alguma dúvida? Já adianto para vocês, eu sei que eu já comentei, mas eu vou sempre falar, essa parte que puxa um pouco da física e dá essa introdução, às vezes fica confusa, vocês vão rever, eu vou colocar para vocês alguns exercícios depois lá na parte assíncrona, então vai ficar mais tranquilo para digerir a coisa, tá? Mas tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, ainda nenhuma dúvida, de boa, então tá. Vão interrompendo qualquer coisa. Bom, o que a gente tem então nisso tudo, né? Aí a gente começa a falar, tá, então tudo isso vai ficar aplicado ao modelo atômico, né? Então a gente vai trabalhar isso dentro do nosso átomo. E como é que isso, na verdade, começou a ser trazido para o átomo, né? Através de um efeito que foi estudado lá no começo por Bohr, Rutherford, Heisenberg, Einstein, né? Todos eles aí têm contribuições nesse efeito, que é o chamado efeito fotoelétrico. E o que é o efeito fotoelétrico? Basicamente, o efeito fotoelétrico foi estudado numa superfície de metal, né, onde existia uma onda, uma incidência de energia, né, através de uma onda, com propriedades Hν, e este Hν, né, a gente tem como sendo H uma constante, e não precisa se preocupar com a equação, que isso a gente vai trabalhar lá na parte assíncrona e eu resolvo com vocês exercícios. E o Ni sendo a frequência. Então, esta energia, ela era proporcional à frequência. É tudo que a gente já concluiu, né? Maior a frequência, maior a energia da onda. Então, incidia-se uma certa onda, esta onda chamada de fóton, né? Este fóton era incidido sobre essa superfície metálica, e o que se observou através de instrumentos, né, naquela época, é que, dependendo da energia, eu conseguia ter a emissão de elétrons. Primeira forma de observar a emissão de elétrons é brilho. Depois, né, começa-se a ter formas de detecção de elétrons, tá? Mas como que se observava tudo isso, né?
através de quantificações e através do que a gente vai tentar explorar depois, que são os espectros de linhas. Eu já vou mostrar uma imagem deles para vocês. Mas aqui, ó, o que eu preciso destacar para vocês é que havia emissão. Então, basicamente o elétron é detectado na emissão. E o que é a emissão? É quando ele libera uma quantidade, uma certa energia. Então, eu incido uma energia ali em cima, ele me libera uma quantidade. Se ele libera essa quantidade, eu consigo detectar quanto ele liberou. Por isso que é quantificado, porque eu consigo quantificar, dar valor para essa energia que foi liberada pelo elétron, tá? Então, vamos chamar por enquanto, né, os fótons de ondas, tá? Vamos colocar como uma radiação, tá? Por enquanto. Tá? Na verdade, é uma composição específica de radiação, Gabriel. Então, não é tão simples de se explicar. É como se você me perguntasse o que são neutrinos, né? Não é tão simples de explicar porque não tem uma definição física. Então, eu posso te falar assim, é uma energia associada a uma propriedade ondulatória, tá? Podemos deixar assim por enquanto? Um fóton... Não, porque na verdade é como se a gente falasse o fóton, né? Como sendo uma composição. Então vamos imaginar o seguinte: radiação ultravioleta. A radiação está vindo, ela não está trazendo elétrons, ela vem como radiação. Composição elétrica e magnética, né? Então essa composição de campos. Ali na superfície metálica, a gente tem lá, vamos imaginar qualquer metal, alumínio, cheio de elétrons, né? Então ela vai emitir uma radiação específica de um nível para outro. Então a gente sabe que essa radiação só pode vir da mudança de níveis dos elétrons. Mas a gente vai ver daqui a pouco o diagrama de níveis e talvez faça um pouquinho mais de sentido. Tá? Beleza? Então tá bom. E assim, tá? Tem algumas coisas que vão ficar em aberto, porque essa primeira parte ela é uma mistura mais física também com a química. Agora, não se preocupem, porque quando a gente começar a colocar isso em desenhos, vai fazer um pouquinho mais de sentido. Tudo bem? Fechou. Então tá. Então o elétron ele é detectado nessa emissão, ou seja, né, vamos representar aqui, a gente ainda não está falando de diagramas, mas vamos tentar desenhar aqui algo que nos ajude. Vamos simular aqui como se fosse o degrau. Tá? Lembra que eu falei para vocês que conforme eu vou subindo o degrau, eu vou armazenando a energia potencial? Então imagina aqui, ó, degrau 1, degrau 2, degrau 3, degrau 4. No degrau 4, eu tenho a maior energia potencial. E no degrau 1, a menor energia potencial, né? Então, eu vou aumentando a energia potencial armazenada, porque eu estou ficando mais longe do chão, né, da gravidade ali. Ah, você vai falar, o elétron vai obedecer a gravidade? Não, o elétron vai ser em relação ao núcleo, né? Então, é o centro dele ali que vai tentar atrair ele para lá, tá? Então, tá, eu vou armazenando, armazeno energia potencial. Quando é que eu libero essa energia potencial? Quando eu desço a escada, porque daí eu estou ficando mais próximo, eu estou liberando essa energia que foi armazenada contra a gravidade. Então, é quando eu vou para este sentido, né, subindo, aumento a energia potencial. Quando eu vou para baixo, né, quando eu vou descendo, eu libero energia potencial e, consequentemente, eu aumento a energia cinética. Olha só, o elétron é detectado na emissão. Emissão, liberação. Então, o elétron é detectado quando eu libero energia. Então, ele é detectado quando ele volta para os níveis mais baixos. Tá? O elétron é detectado quando volta para níveis baixos. Níveis mais baixos, níveis de menor energia. Algumas coisas ainda não vão fazer sentido. A gente já vai colocar isso tudo num diagrama só. Bom, e aí vem um pouco, talvez, da explicação que o Gabriel tinha perguntado agora, né? Uma das formas de detecção.
uma das formas de detecção que se tinha eram os chamados espectros de linhas. E o que é o espectro de linha? É o chamado espectro de emissão. Tem outros espectros de linhas também, mas o mais famoso é o de emissão. Que significa o quê? Cada linha dessa aqui é obtida a partir de uma emissão. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tem um elétron lá que estava no degrau, então vamos colocar aqui em cima. Ó. Um elétron estava no degrau 3, ele foi para o degrau 2. Formou uma linha, porque ele emitiu uma quantidade de energia. Está aqui, uma das linhas. Tem um elétron que estava no degrau 2, foi para o degrau 1. Ele emitiu outra linha. Tá? Então, isso aqui acaba sendo meio que a identificação do átomo. Né? Para a gente saber que átomo a gente tem, a gente pega o espectro de linhas e observa, né, compara com o que a gente tem de dados experimentais. Só que você vai falar, então é fácil identificar que átomo eu tenho. Observe, ó, o hidrogênio tem um elétron e tem 4 linhas dentro, é muito importante isso aqui, ó, dentro do visível. A gente só está considerando o visível por enquanto. O neônio tem 10 elétrons. Quantas linhas ele tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 linhas, só dentro do visível, com 10 elétrons. Pensa lá, se a gente for falar de átomos com 40 elétrons, 50 elétrons, não dá para observar e dizer que é esse ou aquele átomo. Então, eles servem para a gente fazer identificações de níveis de energia, para estudar, por exemplo, ligações, propriedades, mas a gente não consegue olhar e identificar simplesmente. É muito mais complicado do que isso. Tá? Beleza. Mas isso tudo para um átomo é aplicado como? E aí a gente chega no modelo atômico, que vai trazer para a gente tudo isso que a gente viu até agora. Como? Esse ponto de subir em energia, né, que a gente estava falando até agora, subir o degrau, é quando a gente tem o subir nos níveis, tá? Então, quanto mais longe do núcleo, maior é o nível de energia. Por isso que eu tenho aqui, ó, o nível 1, 2, 3, 4, 5, né? Você vai falar, ah, então o maior nível é o 7. Não. Né? Porque a gente vai fazer a distribuição eletrônica, só chega no 7. Não é o maior nível é o 7. Só tem elétron para ocupar o 7. Nível tem um monte. Imagina uma escada. Pensa uma escadaria, qualquer lugar. Aí onde você mora ou que você conhece. Uma escadaria enorme. Se não tiver ninguém na escada, ela deixa de ser escada? Não, ela continua tendo aquele monte de degrau. Tendo alguém, ela continua tendo aquele monte de degrau. Para o átomo é a mesma coisa. Ele tem infinitos níveis, tendo elétron ou não. Aí depois, se tiver elétron para ocupar, vai lá e ocupa. Tá? Então não é limitado, não existem níveis limitados né, dentro de um átomo. A gente já vai ver algumas propriedades disso. E o que eu falei para vocês ali em cima? Este espectro de linhas é um espectro de emissão, ou seja, quando o elétron volta, lembra aqui, ó, no degrau, quando o elétron volta no degrau que libera energia, ele emite uma quantidade de radiação, que é exatamente o que está mostrando aqui no desenho, ó. Quando o elétron volta para um determinado nível, ó, ele emite uma quantidade de radiação. Então, está mostrando aqui o elétron voltando do nível 5 para o nível 2, do nível 4 para o nível 2, do nível 3 para o nível 2, e para cada um desses ele está emitindo uma radiação num determinado comprimento de onda. Por isso que a gente gera para um átomo um espectro de linhas específico, porque ele pode ter mais elétrons e aí cada vez que tem mais elétrons fica mais complicado, tá? Bom,
E aí, dentro desse modelo, esse modelo de Bohr é o que vai nos ajudar a entender isso, porque, de novo, igual eu falei, quando a gente fala em Bohr, Rutherford e as incertezas, né, quânticas, por exemplo, as equações de Schrödinger e as incertezas de Heisenberg, a gente só consegue resolver por matemática. Então, a gente vai usar um modelo entendendo que não é uma órbita bonitinha, tá? Não é um círculo bonitinho em volta do núcleo. A gente tem explicações para cada nível de energia. Diga, Gabriel. Eu vou falar no microfone porque eu acho que ia ser difícil. Não, fica tranquilo, fica à vontade. Mas você disse que quanto maior longe do núcleo, mais energia tem. Então não deveria, tipo, a cor violeta emitir mais energia? Ah, é o contrário. Quanto mais longe do núcleo, ele vai emitir. É que, na verdade, assim, ó, temos que cuidar com a quantidade que ele emite, porque ele precisou de mais energia para chegar, mas não quer dizer que ele tenha mais energia, tá? Então, ele precisou de mais energia para chegar lá naquele nível, mas ele não tem mais energia. Então, por exemplo, se a gente falar que ele tem mais energia, significa que o átomo está sendo mais atraído, né? Quando ele está lá fora. Então, quer dizer que parece que ele é mais atraído de fora do que o de dentro. É o contrário, né? Uhum. O do núcleo está sendo muito mais atraído. Então, ele precisa de muita energia para sair. Então, vamos imaginar o seguinte. Tem o núcleo. O primeiro nível ali está atraindo pra caramba. Para ele sair daquele nível e ir para outro, eu preciso jogar energia lá um monte. Para ele sair de um nível de energia lá de fora, é uma energia bem baixa, então ele sai fácil. Então, quanto mais afastado do núcleo ele está, mais fácil ele sai daquele nível que ele está. Mas e, por exemplo, se fosse o caso do vermelho? Ele estava no nível 3 e foi para o 2. Sim. Não deveria ser mais fácil para ele ir para o 2? Mais fácil para ele ir para o 2? Porque tem uma força essa força de... Tipo, ele é negativo, o núcleo é positivo, então deveria ser mais fácil, ele vai ir com a corrente. Uhum. Aí então, aí que vem um ponto, tá? A questão de... Deixa eu colocar uma cor mais fininha aqui. A dualidade onda-partícula. E aí a gente está analisando, concordo com o que você falou, seria mais fácil, porque ele está mais perto, ele volta mais fácil. Só que não esquece, essas relações de atração que a gente tem, carga 1, carga 2, são forças de atração colúmbica, para pontos, né? Então é quando ele está atuando como partícula. Tem a propriedade ondulatória. Propriedade ondulatória é a emissão. Então é a combinação desses dois. Por isso que não é tão simples a gente pensar no elétron e no átomo como uma física clássica, né? São dois corpos se atraindo, tá? Então, tem que cuidar com a questão de... Essa questão é muito confusa mesmo, de maior e menor. Por quê? Porque essas energias, a gente vai fazer só em exercícios, não vamos entrar nesse mérito, essas energias têm valor negativo, então elas chegam no zero. Então elas são menos negativas e mais negativas, para ser maior ou menor. É muito confuso, é muito fácil de se perder em qualquer valor desses, tá? Não sei se dei uma direcionada. Certo. Tá confuso ainda, mas eu imagino que é natural que esteja. Isso, nesse ponto é super natural, tá? Porque a gente vai entrar nessa estrutura do átomo para tentar entender como que essas transições acontecem. Tá. Depois vai se tornar mais prático de trabalhar com isso. Então, assim, se você puder só repetir essa frase que você escreveu em laranja, aí, independente se eu entendi ou não, vamos seguir, e daí se eu não entendi, tipo, eu imagino que vai ficando mais claro conforme o tempo, né? Tá bom. Essa aqui que eu coloquei aqui? Isso, essa mesmo. Tá. Então, ó, quanto mais longe do núcleo, maior é o nível de energia. O que é o nível de energia? Talvez esse termo ainda esteja confundindo. Eu vou colocar aqui. Nível de energia. Tá? Nível de energia, e a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, ele vem do chamado número quântico principal. Que a gente ouvia falar, e ninguém vai mais chamar assim, que eram as camadas, tá? Antigamente se falava as camadas. Nível de energia significa que ele está, quanto maior, e eu vou colocar aqui para baixo, ó, quanto maior o nível de energia, então N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, por aí vai. Quanto maior o nível de energia, mais longe do núcleo está o elétron, tá? Então, por isso que talvez
igual eu falei, por isso que a gente é fácil confundir os termos. Não que ele tenha mais energia. Quanto mais longe do átomo, ele é maior o nível de energia, tá? Então, quer dizer, eu estou ali, mas eu estou tranquilo. Por quê? Porque ele está lá bem pouco atraído por aquele núcleo. Enquanto quem está mais próximo está muito atraído por aquele núcleo, tá? Mas é igual o Gabriel falou, ainda tem coisas que não estão ligadas, normal, tá? A gente vai tentar trabalhar com isso, por isso que nessa aula eu vou deixar depois, né, alguns exercícios para resolver isso com calma, então não se preocupem. A partir da próxima aula começa a ter mais... dá mais significado que a gente já usa isso para algum lugar e faz ligação. E também você Pode falar. Agora eu entendi. Tem que separar, não é esse nível de energia, não é sinônimo, tipo, é diferente de energia, a energia que eu tô pensando. Então vai ficando mais fácil. Isso, perfeito. Tá? Talvez alguns termos a gente vai depois, né, colocar eles com mais tranquilidade, aí eles se tornem mais palpáveis, mas essa é a ideia. Tá bom. E daí, desse modelo que você quis dizer, esse nível de energia não é esse 434 nm, 486, né? É outro valor. Isso. Na verdade, o que são esses nível de energia? É o valor, é esse N igual a 1, 2, 3, 4, 5, que são esses números inteiros, tá? Este aqui... é o quanto o elétron gastou, emitiu para ir para o outro nível. Isso. Na verdade, quanto que ele emitiu quando ele voltou para o nível original. Então, no caso aqui, né? Por exemplo, esse violeta, ele emitiu um comprimento de onda, então aqui ele está em comprimento, né? 434 nanômetros. Uhum. E foi o comprimento de onda que ele emitiu para voltar do nível 5 para o nível 2. Uhum. Do nível 5 para o nível 2. E essas ondas, elas surgem simplesmente pela agitação deles? Não, na verdade, por efeitos externos. Então, a gente pode, por exemplo, imaginar uma superfície de átomo. Vamos imaginar um recipiente qualquer, eu tenho lá uma estrutura atômica. Aí eu coloco nele uma luz. Então, eu coloquei uma luz lá visível, vermelha, amarela e tal. Não observei nada. Aí eu coloco ultravioleta. Aí, de repente, no ultravioleta ele começa a emitir alguma coisa. No infravermelho, ele não emite nada. Então, quer dizer, no ultravioleta, eu dei energia para este elétron sair de um nível e para outro. Só que daí eu preciso saber o que eu estou estudando. Não é simplesmente ficar emitindo, porque daí eu não tenho como dar valor para ele. Então, é sempre uma fonte externa. Eu vou pegar e vou incidir um comprimento de onda visível, um comprimento ultravioleta, um raio-x, um micro-ondas. Vai depender de qual molécula eu estou falando. Beleza. Beleza? Imagina. Diego, pode falar, Diego. Un ejemplo podría ser cuando se tiene un pedazo de hierro o le emite calor o se le emite energía. Él emite una onda en efecto visible que es rojo. Entonces, se está emitiendo energía a los electrones de hierro y le está dando energía y ellos saltan y al saltar liberan la energía en ese tipo de onda que es color rojo. Perfeito. É um exemplo excelente, né? E essas colorações são muito específicas para cada estrutura atômica. Tem um experimento que eu acho que vocês vão fazer, por isso que eu não quero dar muito spoiler, né? Mas chamado teste de chama. O teste de chama é que vai mostrar esses fenômenos acontecendo, tá? Se vocês não fizerem, aí depois a gente conversa, eu coloco um vídeo lá para vocês, mas o teste de chama mostra isso. E se fosse uma aula presencial, dava para eu levar na sala, né, o teste de chama, mas aqui não tem nem como eu mostrar. Mas tem vídeos, tá? E depois eu coloco os vídeos para vocês. Mas é bem isso. O vermelho do ferro, né, que vai aparecer que é o incandescente, tem decorrência de que eu incido calor e esse calor vai dar energia e ele vai voltar. Energia para o elétron, ele vai voltar. Energia para o elétron, ele vai voltar. Quanto elétron tem ali na barra de ferro? Muito elétron. Então, todas as vezes que ele volta, ele dá uma coloração. Por isso que aquilo vai ficando cada vez mais vermelho, porque vai ficando muito intenso pela quantidade de elétrons, né, que fica fazendo essa transição. O elétron está mais... O que são lerros, Leonardo? Por favor. Longe, obrigado. Tá? Quando o elétron está mais longe, tem maior energia potencial. Tá. Só que cuidar o seguinte, maior energia potencial. Só que a gente não vai olhar ele como um objeto, tá? Não é ele subindo um degrau. O que a gente tem, né, quando a gente fala em subindo um degrau, aqui.
é uma comparação, uma analogia, né? Ele fica ali como se a gente estivesse tendo esses níveis, mas ele é uma onda, né? Uma onda partícula, né? Ele é uma coisa misturada. Então, na verdade, ele está lá armazenando uma energia que a gente pode comparar com energia potencial e vai voltar. Isso, né? Isso é um exemplo, Vitória, né? Quando você fala então, no tungstênio das lâmpadas, por exemplo, que vai ter uma emissão. Na verdade, outra emissão que a gente tem muito... Opa, deixa eu voltar aqui. Outra emissão que a gente tem muito famosa é a emissão de produtos fluorescentes, né? Não sei se vocês já viram, mas aquelas pulseiras, né, que a gente usa nas festas, por exemplo, quando a gente quebra, a gente faz algumas misturas químicas lá no meio que elas começam a emitir radiação. Por isso que elas ficam lá brilhando por um tempo. Essa emissão de radiação tem a ver com esse processo. Excita, volta. Excita, volta. Excita quer dizer, vai para um nível mais alto e volta, emite radiação. A gente já vai chegar nisso, tá? Mas talvez algumas coisas que eu coloquei esclareceram, outras talvez confundiram. Não se preocupem, tá? Eu já vou esclarecer para vocês essas situações. Diego queria fazer alguma pergunta, Diego? Não? Não, que pena. Não, tá. Não, é que eu vi sua mão levantada, só isso, não tem problema. Achei que você ia fazer outra pergunta. Quando a gente tem esses níveis de energia, eu quero mostrar para vocês que a gente pode ter transições nessa figura da esquerda aqui, ó, transições de todos os níveis para todos os níveis, teoricamente, né? Não quer dizer que elas vão acontecer, mas pode ter. Então, olha só, vamos imaginar, do nível... para voltar para o nível 1, eu posso voltar do nível 2, posso voltar do nível 3, do 4, do 5, do 6 e por aí vai. Para voltar para o nível 2, eu posso voltar do 3, do 4, do 5, do 6 e assim vai. Olha quantas probabilidades eu tenho de transições, tá? Quando eu tenho cada vez mais transições, por isso que eu falo para vocês, o espectro de linhas, que é este aqui, vai ficando cada vez mais complexo. Por quê? Porque, olha só, cada transição, cada retorno para o nível, né, de origem vai gerar uma linha referente a um comprimento de onda. Imagina só, com 10, com 20 elétrons, vai ficando cada vez mais complicado. Agora, o importante para a gente observar aqui é, vamos pegar um bloco, vamos imaginar esse bloco aqui, ó, vou destacar para vocês. Tá? Todos eles, para este aqui, todos eles estão voltando para o nível 2. O que significa? Vou tentar escrever isso aqui, ó. Aqui todos voltam para o nível 2. Se todos voltam para o nível 2, significa que eles partiram do nível 2. Então, quer dizer, se eles saíram do nível 2, eles vão para os outros, eles voltam para o nível 2. Se eles partiram do nível 2, então significa que o nível 2 é o chamado estado fundamental. Tá? Então, da onde eles partem, a gente chama de estado fundamental. Estes aqui em rosa, quer dizer que o nível 1 é o nível fundamental ou o estado fundamental. Estes em vermelho significa que o nível 3 é o nível fundamental. Tá? Aí você pode me falar, tá, e quando ele vai para os outros níveis, né? Quando ele vai para os outros níveis, ele está no chamado estado excitado. Ok? Então, para qualquer nível diferente do estado fundamental, ele vai para o estado excitado. Ele nunca vai baixar, tá? Por que ele nunca vai baixar? Porque de baixo já tem elétron lá, não tem como encher mais de elétron. Ele vai para os outros que estão, entre aspas, vazios, estão livres, né? E aí observe o seguinte, ó. Este número quântico principal, ou seja, este nível de energia que a gente vai falar aqui,
tem algumas denominações. Não se preocupem com os valores, tá? Os valores a gente vê depois. O importante é entender do que a gente está falando. Se a gente está indo de um nível fundamental, ou seja, de um estado fundamental para um estado excitado, significa que ele está ficando cada vez mais longe do núcleo. E quando ele está ficando cada vez mais longe do núcleo, significa então que o nível 0 é o meu núcleo. No núcleo não tem elétron, então você nunca vai ver N igual a 0 com elétron. N igual a 0 nem é excitado, porque é o núcleo, tá? Então, é a partir do nível 1, ok? Vitória pergunta, no caso que a gente faz distribuição eletrônica, a gente descobre o estado fundamental. Sim, tá? A gente vai trabalhar daqui a pouco com distribuição eletrônica, com as configurações, e aí a gente monta toda a estrutura dele no estado fundamental. Perfeito, é isso mesmo, tá? E aí, a gente sai do nível fundamental, no nível de estado fundamental, para o elétron, e vai dar uma energia para ele, e vai para um nível de estado excitado, seja qual for, vai subindo. Aí você pergunta, ele vai chegar em qual? Ele pode chegar no 4, no 5, no 6, no 7, qualquer um. Aí, percebam, ó, qual que é o máximo? Não é o 7, não é o 8 que eu falei para vocês, lembra? O máximo é o infinito. Você vai falar, mas o que significa nível infinito? Existe nível infinito? Não. Nível infinito significa que o elétron saiu daquele átomo. Tá? Ou seja, nível infinito significa que ele não pertence mais àquele átomo. Então, ele é de outra estrutura. Por que ele não pode ir para níveis inferiores? Na verdade, assim, ó. Deixa eu só ver se tem um desenho aqui. Não, aqui ainda não. Quando a gente vai fazer daqui a pouco distribuição eletrônica. Mas quando a gente faz a distribuição eletrônica de um átomo, a gente vai lá e, por exemplo, ó, no primeiro nível cabem 2 elétrons. A gente vai representar assim. Quando eu tenho um elétron aqui, no nível, então eu vou colocar nível 1, nível 2, tá? Quando eu dou uma energia, o elétron do nível 2, ele não tem como vir para o nível 1, porque só cabem 2 elétrons. Então, ele não vai ultrapassar o máximo de capacidade. Eu dou energia para ele ir para um nível mais vazio, né, que esteja vazio. Aí vai, quanta energia eu dou? Então, ele vai do nível 2 para o nível X, seja lá qual for. Quando eu dou energia para o nível 1, e por isso que é interessante explicar, ó, essa parte, vocês percebem que os níveis estão em distâncias diferentes. Eu já vou chegar nesse ponto para explicar por quê. Quando eu dou uma energia específica para o nível 1, ele só vai subir para o nível... Ele pode subir para o nível 2, porque o nível 2 não está completo ainda. Quando eu dou um nível para o nível 3, significa que no nível 2 já vai estar cheio. E por aí vai, tá? Porque primeiro a gente completa os mais próximos do núcleo. Depois a gente vai deixando os elétrons livres lá para cima. Então é aquela coisa. Primeiro vai ficando sedimentado e depois a gente tem os elétrons de fora. Tanto é que é por isso que quando a gente chegar lá em ligação química, a gente só quer os chamados elétrons de valência, né, que são os elétrons de fora. Porque os de dentro estão bem, já estão estáveis, estão nos níveis corretos e tal. Quem vai se ligar, quem vai sair, quem vai chegar, é nos níveis de valência. Então são esses que são os mais importantes para a gente olhar, porque são esses que vão se movimentar para cima e para baixo. Tá? Tudo bem? Beleza? Então tá. Bom, vou aproveitar o gancho da pergunta, ó, e mostrar para vocês o seguinte. Aí vocês podem me perguntar, tá? E como é que eu sei que eu estou dando energia para aquele nível específico, né? Porque a gente tem energias específicas para cada nível eletrônico. Então, quando eu falo em vou dar energia para excitar um elétron do nível 1, eu tenho comprimentos de onda do ultravioleta. Então, se eu dou energia no ultravioleta, eu vou querer excitar os elétrons do nível 1 para alguns níveis. 2, 3, 4, e por aí vai. Se aquela molécula não tem elétron suficiente para ser excitado no nível 1, eu vou incidir ultravioleta e não vai acontecer nada. Aí eu vou incidir comprimentos na onda, né, do visível, no comprimento do visível. Aí ele vai excitar elétrons do nível 2. E por aí vai. Por isso que para cada... Claro, né, gente? Vai depender da molécula e tal. Aqui é bem genérico. Mas para cada nível,
eu preciso de um comprimento de onda. Eu preciso de uma determinada energia. Então, dependendo da energia que eu incido, eu excito elétrons de um determinado nível. Por isso, né, que a gente não vai fazer elétron vir para baixo. Ele vai excitar. Ele vai sair, ele vai para um nível de energia superior. E aí depois ele vai voltar. Tá bom? Observem, ó, os níveis de energia vão de 1 até o infinito. Só que o infinito nunca é mostrado, né? Ele só está mostrando que existe. Então, esqueçam o zero, esqueçam o infinito. A gente vai trabalhar com essas grandezas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, principalmente, tá? Dentro disso daí, a gente tem os princípios que a gente vai entender. E aí, deixa eu pular um pouquinho aqui, só para gente, para fazer um pouco de sentido. Isso aqui talvez seja algo que vocês já tenham visto, que é colocar os elétrons dentro desses níveis, mas separadamente, ou seja, identificando-os, que isso a gente chama de subníveis. Então, a primeira coisa é, não existe mais camada, tá? Camada é cebola, né? Como se o elétron fosse bonitinho, como se o átomo fosse redondinho, bonitinho. Não é. Por isso que eu falei, não tem uma representação. A gente usa o modelo de Bohr para tentar explicar, mas ele não é naquele formato. Qual é o formato? O formato de um átomo é determinado por equações matemáticas, né, chamadas funções de onda. Por isso que a gente começou a aula falando de ondulatória, porque essas funções de onda, e aí são equações bem complicadas, que envolvem cálculo diferencial, integral, né, derivadas integrais, eletrosfera, então, usa-se muito, não tem nada falando que é contrário ao uso de eletrosfera, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque o mais adequado é falar elétrons nos orbitais, tá? Porque eletrosfera dá a ideia de ser esférico, né? Ou de ser um nível uniforme. E a gente sabe que não é assim. Mas usa-se muito, fala-se muito, é didático também, tá? Desde que entenda que a eletrosfera não está falando que ele é circular ou que tem esse formato, tudo bem, né? Desde que não confunda, tá? Então, mas que eu saiba, pelo menos das leituras que eu faço até hoje, não tem nada dizendo contra o uso do termo eletrosfera. Beleza? Essas funções de onda vão determinar o comportamento de cada elétron. Então, pensa, é um cálculo complicado, sim, não sei resolver para vocês. Isso aí, quem trabalha com química computacional, não são cálculos que se resolve à mão, se resolve por programas de computador, deixa rodando lá, depois estuda os resultados, tá? Então, essas funções de onda vão determinar o comportamento do elétron. E as funções de onda elevadas ao quadrado vão determinar a probabilidade de se encontrar um elétron. Tá? O que é probabilidade de se encontrar um elétron? Vamos imaginar, né? Se nós estamos falando de um dia de aula experimental de vocês. Então, aula experimental, vocês têm que estar no laboratório fazendo aula experimental. Qual é a probabilidade de eu encontrar vocês no laboratório num dia de aula experimental? É 100%? Não, mas é muito alta. Não é 100% por quê? Vocês podem ter faltado, vocês podem ter chegado atrasados, vocês já podem ter saído da aula, mas a chance de eu encontrar vocês lá é muito grande. Qual é a probabilidade de eu encontrar vocês em casa num dia de aula de laboratório? É baixa, porque vocês provavelmente foram para aula de laboratório. Mas existe a probabilidade de vocês terem ficado em casa. Existe a probabilidade de vocês estarem no trânsito entre a casa e a universidade. Então, vocês não estão em casa. Então, probabilidade é a chance que eu tenho de encontrar o ponto, ou seja, vocês, num determinado local. Qual é a probabilidade do elétron? É de eu encontrar o elétron num determinado local. Por isso que existe isso aqui, ó, que é o chamado mapa de densidade de probabilidade, tá? Então, isto, para nós, é a densidade de probabilidade. E o que é densidade de probabilidade? Significa que cada pontinho azul desses aqui
é onde o elétron pode estar. Percebam, ele pode estar bem perto do núcleo, porque tem as forças de atração também, né? São cargas opostas, então, apesar de não serem pontos, né, que a gente sabe, mas tem essas forças de atração. Então, se a gente quisesse desenhar aqui em volta, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que nesta região existe a maior probabilidade de eu encontrar o elétron. Mas aí, ó, fora dela ainda existe probabilidade, só que é muito menor. Por isso que a gente generaliza. A gente desenha figuras dizendo é nesta região que o elétron pode ser encontrado. E aí, eu vou sugerir para vocês que vocês assistam um vídeo que eu coloquei lá no Siga, tentando desenhar o elétron de uma forma mais legal. Tá? Os elétrons de uma forma mais legal. É um professor de física que colocou, ficou bem interessante. Claro, é o que a gente tenta ter como modelo. É muito difícil, né, explicar isso como desenho, porque é alguma coisa que a gente não vê, não tem algo para a gente fazer uma relação. Mas é por isso que a gente tem, por exemplo, ó, que para alguns tipos de elétron, a gente tem uma região de probabilidade que parece uma esfera. Para outros tipos de elétron, ou seja, para outros subníveis, a gente tem os elétrons dentro do que a gente chama de halteres, né? Então, são duas regiões aqui. Tudo isso, e daí para os outros, né, tem outras possibilidades também. Para tudo isso aqui, são os diferentes tipos de região onde a densidade de probabilidade é maior. Tá? Então, por exemplo, a gente vai fazer o estudo de um tipo de elétron. Esse foi o desenho, né, que eu obtive aqui. Exatamente, Christian, tá? Tá associado bem a isso, ao princípio da incerteza. Tá? Esse é o resumo da ópera, né? Tá aqui dentro, ele tem grandes chances de estar dentro dessa esfera. Professor, mas é um círculo. Não é um círculo, por quê? Porque é tudo tridimensional. Círculo na tridimensionalidade é uma esfera. Tá? Aí vem, tá em outras possibilidades. Então, os halteres. Então, a gente vai determinar para cada um desses aqui um tipo de elétron. Esses tipos de elétrons que a gente vai chamar são os subníveis. E isso daí, como, né, o Christian bem colocou para nós agora, está associado a uma probabilidade. Probabilidade não é certeza, então está associado a uma incerteza. Incerteza quer dizer, ele pode estar ali, mas é o máximo de precisão que eu tenho, né? Então este é o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que ele diz que existe um limite de probabilidade para eu determinar. Eu só sei até aqui. Depois daqui, eu não consigo extrapolar mais. Se eu aumentar minha certeza em uma coisa, eu diminuo em outra. Então, eu tenho um ponto ótimo onde eu determino. O elétron está por ali. Aonde? Neste momento, ele está aqui. Agora, ele está aqui. Depois, ele está aqui. Depois, ele está aqui. Tá? Ele não está parado. Então, ele pode estar em vários lugares, sendo que em 90 e tantos % das vezes, ele está dentro dessa figura que eu desenhei. Ok? Bom, e aí, estes formatos que a gente tem, desses subníveis, eles vão se chamar especificamente, como a gente conhece. Bom, deixa eu desenhar aqui. S, P, D e F. Por isso que a gente vai localizar os elétrons, e aí como localizar eu vou deixar para vocês lá na nossa aula assíncrona, né, para quem tiver interesse em dar uma olhada lá, ou lembrar, ou aprender, né, não sei se vocês já viram isso ou não, mas não se preocupe com isso agora, o importante é a gente entender o princípio da coisa. Dentro dos níveis de energia, existem algumas possibilidades de colocar o elétron no subnível S, no subnível P, subnível D, subnível F. Pode ter outros? Pode, só ter mais elemento descoberto a gente tem outros, tá? O D e o F eu vou deixar um pouquinho, porque eles são mais complicadinhos de desenhar. Vocês olhem lá no livro que vocês vão ver as figurinhas bem desenhadas, né? Aqui eu só consigo fazer um modelo 2D para vocês, então vai ficar um pouquinho mais complicado se eu quiser inventar de representar aqui. Agora, o que é importante observar, tá? Subnível S é uma esfera. E aí vamos pensar o seguinte,
dentro de um eixo, vamos colocar aqui, ó, do sistema de eixos, né, o sistema cartesiano que a gente chama, que é o x, y, z, a esfera, pensa uma esfera perfeita. Se eu virar ela, ela muda de, é uma esfera uniforme, né? Ela muda de posição como ela estava? Não. Por quê? Porque a esfera é a forma perfeita, né? Por qualquer lugar que eu vire, ela continua apontando para os mesmos lados, ela não tem lados, né? Então eu posso girar ela para todos os sentidos que eu quiser e ela vai continuar apontando para o mesmo lugar sempre, tá? Então, quantas possibilidades eu tenho de subnível S? Uma só, porque ela é uma esfera. Agora, se eu considerar esse mesmo eixo e colocar o subnível P, percebam o seguinte, eu tenho o subnível P com possibilidades de colocar ele no eixo Y, eu tenho o subnível P com possibilidades de colocar ele no eixo X, e eu tenho possibilidades, meio mal desenhado aqui, mas tudo bem, de colocar ele no eixo Z. Então não é mais uma possibilidade que eu tenho. Agora eu tenho 3 possibilidades. E, em resumo, para o D a gente vai ter 5, para o F a gente vai ter 7. E o que isso vai dizer para nós? Que, vou colocar aqui embaixo antes, depois a gente sobe lá para o diagrama. Se o subnível S só tem um jeito de eu colocar elétrons, quantos elétrons cabem? Em outras direções, Leonardo, na verdade, a gente até poderia colocar, mas daí a gente adequa aos eixos. Então, na verdade, a gente coloca os eixos em função dos orbitais. Por isso que a gente só coloca em cima de cada um deles. A gente não trabalha com as variáveis cartesianas, porque como é região de probabilidade, a gente pode ter, digamos, ele virado no tridimensional, a gente vira o sistema também. Então, a gente tem como padrão localizá-los em cima dos eixos. Tudo bem? Sim? Então tá bom. O sistema, cada elétron, vou fazer um parênteses aqui, a gente vai representar um elétron, vou colocar uma outra corzinha aqui. A gente vai representar o elétron como sendo uma seta, assim ou assim, tá? Ele é o que a gente chama de spin. Não tem problema se vocês não lembram. Quantos elétrons cabem em cada orbital? E o que é um orbital? Orbital é isso, o subnível. S, P, D, F, tá? Quantos elétrons cabem? Aí você vai falar, bom, deve caber um monte. Na verdade, não. Na verdade, tem um limite. Cabem 2, exatamente, Christian, tá? Por que cabem 2? Elétron é carga... Isso aí, Vitória. 2, tá? 2 spins por orbital. Por que 2? É um elétron apontando para um lado, como flecha, vamos imaginar a setinha ali, para um lado, outro apontando para o outro, tá? Você vai falar assim, mas por que 2? Porque eles são cargas negativas. Carga negativa com carga negativa vai fazer repulsão, não atração, repulsão. Então eu tenho um jeito, que é colocando eles em sentidos opostos, que é o máximo que eu consigo colocar, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. O S só tem uma região de uma esfera, tá? Então, no S, só vão caber 2 elétrons. É por isso que eu tenho, no máximo, o S2. No P, cada orbital, ó, cada vez que eu desenho um orbital, é uma probabilidade. Então, cada um deles cabem 2. Então, aqui nesse P cabem 2 elétrons, aqui neste P cabem 2 elétrons, e aqui neste P cabem 2 elétrons. Quantos cabem no total? 6 elétrons. Então, é por isso que para o P, eu tenho no máximo P6. E por aí vai. D10, F14, porque é o número máximo que eu tenho. Como eu não vou ficar desenhando, né,
para cada vez que eu for desenhar um orbital, imagina se eu tiver que desenhar um círculo, um haltere e tudo mais, vai demorar muito. Então, eu costumo desenhar ou caixinhas, né? Então, eu vou desenhar ou caixinhas, e daí colocar os elétrons, ou tracinhos, e colocar os elétrons, tá? E aí a gente cria o que a gente chama de diagrama de distribuição eletrônica, tá? Que é um resumão de tudo que a gente falou até agora. No nível 1, tem uma possibilidade de ter um 1s, então eu só cabem 2 elétrons. Então o máximo que eu tenho aqui é o 1s2. Aqui, no nível 2, eu posso ter 2s e o 2p. No S só cabem 2. No P só cabem 6. Por isso que eu tenho 2s2 e o 2p6. E por aí vai. Cada vez aumentando um nível de energia. Se vai aumentando o nível de energia, significa que eu coloco primeiro os mais próximos do núcleo, porque a força de atração pede que eu coloque ali, e depois eu vou colocando os demais. E a partir disso aqui, eu tenho o que eu chamo de configuração eletrônica. Tá? Minha configuração eletrônica, e aí fiquem tranquilos, tá? A gente já... tudo vai fazer sentido. A semana que vem, na outra aula, a gente vai trabalhar com isso, isso vai fazer mais sentido ainda. Esse começo é um pouquinho mais confuso, tá? Nessa configuração eletrônica, a gente vai trabalhar com a distribuição de elétrons, porque não existe um P, por causa da distribuição dos números quânticos, tá, Leonardo? Então, na verdade, assim, a gente tem os números quânticos, deixa eu aproveitar esse anterior aqui. A gente tem os chamados número quântico principal, os chamados números quânticos secundários, a gente tem os números quânticos lá, derivados deles, que são ML e MS, então, e são derivados de cálculos, tá? Esses números quânticos. Então, para o número quântico, a regra é, o N vai de 0, 1, 2, até quanto eu quiser, inteiro. O L, ele vai de menos um valor do N. Não, desculpa, até N, perdão. Confundi, volta aqui. Ele vai de 0 até N menos 1, tá? Até N menos 1, que é o valor que ele tem. Então, vamos imaginar assim, ó. O N igual a 1, ele vai ter um 0 valendo, um L valendo quanto? 0, tá? Então, se ele só tem o L valendo 0, significa que para o nível 1, eu só tenho um subnível, que é o correspondente ao L igual a 0. L igual a 0 corresponde ao subnível S. L igual a 1 corresponde ao subnível P. L igual a 2 corresponde ao subnível D. E assim vai. Então, por exemplo, né, esse é no nível 1. No nível 2, ó, eu tenho a possibilidade de ter L igual a 0 e 1. Por quê? Porque o L vai até N menos 1. Então, o que é 0 e 1? S e P. É o que eu tenho, ó. S e P, tá? Por isso que eu não tenho como colocar, através da quântica, um P, porque eu não tenho possibilidade dos números quânticos concordarem com ele lá. Sim? Não? Confundi? Expliquei? Sim? Então tá bom. E aí o que a gente precisa? Fazer a distribuição eletrônica. Basicamente, distribuição eletrônica é mostrar como que esses elétrons estão organizados dentro nos níveis e subníveis. E o que são os subníveis? Os orbitais. Tá? Então, eu vou dar só uma pincelada rápida aqui, porque na semana que vem a gente vai trabalhar dentro da tabela periódica com isso. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o nitrogênio. Ó. Nitrogênio tem um número atômico igual a 7.
Vamos só recordar, número atômico igual ao número de prótons, que a gente falou semana passada. A gente quer fazer distribuição protônica? Não, a gente quer fazer distribuição eletrônica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é perguntar, este N aqui está representado como um elemento neutro? Ou seja, ele é neutro ou é um íon? Né? Ele está representado como neutro. Lembra lá, né? Para ser carregado, ele precisava ter uma carga em cima, ó. Tá? Isso aqui é carregado, né? Íon. Então, ele é neutro. Se ele é neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Bom, aí, então quer dizer que eu tenho 7 elétrons. Aí tudo bem, aí eu vou fazer a distribuição dele. E para fazer a distribuição, eu vou usar esses níveis de energia aqui. Vou colocar 2 elétrons por caixinhas, 2 elétrons por subníveis, e conforme eu for completando, eu vou passando para o nível de energia maior. Tá? E é isso que ele fez, né? Olha aqui, só para destacar para vocês. É isso que está representado aqui, né, ó, no nitrogênio, tá? Ele encheu subnível 1s, passou para o outro. Ele encheu o subnível 2s, passou para o outro. E ele foi para o subnível 2p. O que acontece no subnível 2p? Lembra lá que o 2p permite que eu tenha... Ó, isso aqui é o 2p, tá? Permite que eu tenha 3 orbitais, um num sentido, outro no outro, né, que eu representei aqui para vocês, ó. Aqui, ó, 2 elétrons no sentido, 2 no outro, 2 no outro. Então, o que acontece? Eu poderia colocar 2 num lugar, 1 no outro e tal. Ele montou assim, ó, 1 em cada um. Por quê? Isso aqui é o princípio de Rand, né? O que é o princípio de Rand? Quem quiser dar uma olhada depois, mas a gente não vai entrar nele. Que diz o quê? Que como são cargas negativas, primeiro eu vou colocar da forma mais afastada possível. Imagina só, você tem 3 camas disponíveis, tá? Se você quer conforto, você vai colocar uma pessoa em cada cama e depois você vai colocando as outras para ocupar. Se você tem 3 quartos disponíveis, você coloca uma pessoa em cada quarto e depois você vai colocando mais pessoas para dividir. Então, a mesma coisa. Se você tem 3 elétrons, você primeiro coloca um em cada orbital e depois você começa completando. Apesar disso aqui, em resumo, ser 2p3 e gerar essa configuração aqui, né? Então, a gente tem 3 elétrons aqui, a gente tem que saber que eles estão em lugares diferentes se a gente quiser saber de mais detalhes, tá? Deixa eu ver aqui, Aide, uma pergunta. Configuração eletrônica do elétron define a forma geométrica da molécula. Sim, a gente vai trabalhar com isso em ligações químicas, tá? Dependendo da forma da configuração eletrônica, a gente vai ter um arranjo geométrico preferencial. Então, ele vai ficar numa disposição ou em outra. Tá? É um pouco parecido com o que a gente começou a falar da água na aula passada, mas sim, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses princípios na parte de ligações para falar de geometria. Beleza? Bom, e aí, na tabela periódica, que é o que a gente vai começar a ver semana que vem, a gente tem tudo isso não diria dissolvido, né? Mas tudo isso especificado dentro das distribuições, que são as ordenações aqui dos orbitais. Então, cada bloco é referente a um orbital, cada período é referente a um nível de energia, cada grupo é referente à sua configuração eletrônica. Então, toda a tabela é definida a partir da configuração eletrônica. Tá? Em resumo, é isso. Eu tinha separado 2 atividades aqui para vocês. A gente não vai fazer agora, porque senão a gente vai extrapolar demais. Eu sei que a aula de hoje é cansativa, tá? Então não acho que seja produtivo. Mas eu vou deixar aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem depois dar uma olhada, eu acho que é bem interessante para tentar consolidar o que a gente falou hoje. Um deles é sobre espectro de linhas. Tenta fazer. Ah, professor, não tenho ideia, me perdi, não sei o quê. Tenta fazer. Volta na aula e tenta fazer. Tá?
alguma ideia vai sair, mesmo que seja errada, depois a gente comenta, tá? E a atividade 2, e essa aqui eu quero que vocês façam para entender o diagrama de distribuição eletrônica, aquilo que a gente sempre decora, um S2, 2S2, 2P6, por que para um elétron é diferente, com mais elétrons é diferente? Né? Um elétron é diferente com mais elétrons, tá? São dois exemplos, né, 2 exercícios aqui, que eu vou deixar para vocês. Se tiverem dúvidas, eu esclareço. Se não tiver dúvidas, se quiserem resolver entre vocês, também não tem problema. Se quiserem mandar por e-mail, também não tem problema, tá? Mas eu vou depender das perguntas de vocês para saber se isso aqui ficou claro ou não. De novo, não precisa sair da aula e já fazer. Sai da aula, beleza, deixa digerir um pouco, volta, ou assiste de novo, ou vê os pontos principais, estudem da forma de vocês. E eu sugiro esses 2 exercícios. Depois, eu vou disponibilizar para vocês no assíncrono alguns exercícios diferentes e que a gente vai trabalhar alguns conceitos da aula de novo, tá? Mas daí a gente trabalha na forma de exercícios, ok? Pessoal, a pergunta clássica, ficou alguma dúvida? Claro que ficaram dúvidas, é óbvio, mas tem alguma coisa que vocês queiram que esclareça agora? Alguma coisa que queira que retome? Nada por enquanto. Tudo certo? Então tá. Desculpa. Não, semana que vem é o CIEP, perdão, eu esqueci, não tem aula, não tem nem síncrona nem assíncrona, porque o calendário dispensa vocês para participar das atividades do CIEP. Na outra semana que a gente volta com o conteúdo de tabela periódica, tá? Nem síncrono nem assíncrono, porque assíncrono também caracteriza a aula, né? Então, aí não tem como, porque o calendário dispensa vocês das atividades regulares. Mas obrigado por lembrar, Aline. Não, Leonardo, as nossas avaliações vão ser só as entregas de avaliação, independente do formato delas, vão ser só naquelas datas que a gente estabeleceu. Então, nessas aulas, a gente só vai trabalhar com as aulas e exercícios. E aí, claro, né, conforme forem vindo as dúvidas, se a gente ver que precisa de mais atividades, eu coloco para vocês, a gente vai fazendo. Mas atividades avaliativas não estão lá nenhuma para entregar, só naquelas datas mesmo que a gente estabeleceu, tá bom? Sim, todas as aulas elas estão gravadas, eu já coloco lá para vocês, assim que, na verdade, depende do Google Drive, né? Ele que me avisa quando ela está pronta, eu baixo, carrego no YouTube e coloco lá para vocês, tá bom? Todas as aulas são assim, então não se preocupem, podem rever quantas vezes quiserem lá, fica livre, tá bom? Bom, pessoal, então, se nada mais, um bom final de semana para vocês, né? Deem uma digerida, eu sei que essa primeira aula é meio pesada, mas as outras são mais palpáveis, tá? Eu quem agradeço, obrigado pela presença, pela participação, um bom final de semana e até mais. Valeu, galera, boa tarde, até. Eu quem agradeço, gente, valeu. Obrigado, graças, eu quem agradeço.